A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Queridos, nossa leitura de hoje encontra-se no livro de João, capítulo 19, verso 17. Tomaram, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a cruz, saiu para levar a um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Vou falar um pouco hoje sobre essas três cruzes. Sem dúvida nenhuma, a cruz de Cristo é um emblema dos séculos. Depois da crucificação de Jesus Cristo, a cruz tomou uma outra conotação. O que era somente um castigo romano para malfeitores, torna-se agora um símbolo de salvação e de redenção para toda a humanidade. Mas eu quero falar especificamente sobre três tipos de pessoas que estão naquelas três cruzes. Você não vai encontrar em outro lugar, em outra situação, esses três tipos, que não naquele lugar ali. Então vejamos. A palavra diz que Jesus foi crucificado na cruz do meio. Certamente a mais importante. Na cruz do meio foi crucificado o único homem em toda a história humana, passado, presente e futuro, que nunca pecou. Ele tem o título de ser o mais puro, o mais santo de todos os homens que já existiram. É bem verdade que esse tipo de ser humano só existe um. Por isso a palavra diz que Jesus é o primeiro e o último. Jesus é o único. Nunca houve e jamais haverá um homem na condição de homem, na condição humana, que não tenha pecado. Devemos então somente a Jesus esse título. Aquele que jamais pecou. Nunca, em hipótese alguma, por qualquer circunstância, o Senhor Jesus cometeu o menor dos pecados. Portanto, naquela cruz do meio está o único homem que jamais pecou. Vamos colocar aqui por ordem, então, a cruz, vamos falar da cruz da direita, portanto. Vamos dizer que na cruz da direita, então, está um segundo tipo de ser humano. Ser humano que errou, que pecou, que praticou toda sorte de desordem, de distúrbio, quem sabe até crime de sangue. Nós não sabemos exatamente o que esses dois que estão ao lado de Jesus havia feito. Não temos aqui uma lista, um relato da quantidade de crimes praticados por esses dois. Verdade é que eles fizeram coisas horrendas. De outra forma, eles não estariam ali crucificados, considerando que era o castigo ao mais vil de todos os homens. Então ali está um homem que pecou, que errou, que praticou crimes, que poderia ser qualquer coisa, poderia ser um traficante, poderia ser um estuprador, um assassino, poderia ser um matricida, parricida, um homicida, ele poderia ser qualquer coisa. Ele errou, pecou, e aí está pagando o seu pecado. O salário do pecado é a morte, e esse cidadão está ali para pagar o seu pecado, ou os seus pecados. Mas ele, em dado momento, pelas circunstâncias à sua volta, ele percebe a necessidade de mudança, embora que ele não tivesse mais tempo de descer daquela cruz para praticar um outro tipo de vida, mas ele tem do seu lado alguém que pode resolver isso. Então ele lança para Jesus Cristo um pedido, uma oração, já nos seus minutos finais, uma oração que mostra que ele está arrependido e que ele deseja, apesar de tudo, uma mudança. Então é o tipo da pessoa que erra, que peca, que faz tudo, mas se arrepende. E ele tem da parte de Jesus Cristo uma promessa extraordinária. Jesus disse: ainda hoje você estará comigo no paraíso. E assim foi feito, porque Jesus jamais mentiu. Esse cidadão encontra-se no momento no paraíso,
onde Deus preparou para que a sua alma estivesse. Tão somente porque acreditou em Jesus Cristo. Ele iniciou ali na cruz criticando Jesus, depois ele mudou de ideia. Então, somos os únicos seres capazes de mudar de opinião. Os animais, o seu instinto não mudam, não fazem nada que possa mudá-los, mudar a sua natureza. Mas nós humanos temos, por misericórdia de Deus, esse privilégio e as oportunidades de mudar. Então, amado, ali está o segundo modelo de ser humano, que pode ser homem, pode ser mulher, não importa quem seja, que peca, que erra, mas que se arrepende e que muda, e que essa mudança e esse arrependimento traz para si o benefício da salvação, como foi a essa pessoa. Vamos falar da outra cruz, que poderia estar à esquerda, não sabemos. A outra cruz está alguém que igualmente havia pecado, a sua lista, a sua ficha de pecado também não é exposta aqui, mas também sabemos que ele não estava ali à toa. Alguma coisa o levou a essa morte tão deprimente, a essa morte tão humilhante. E ele está ali e ele verbaliza a sua revolta. E ele diz para Jesus, se tu és filho de Deus, por que tu não desce dessa cruz e também não desce a gente daqui? Então ele ainda tem tempo para criticar, para blasfemar. Ele ainda consegue potencializar o mal que existe dentro de si. Então ele é um tipo de pecador que existe muito por aí. Esse primeiro pecador arrependido, há uma multidão de pessoas que se arrependeram. Há uma multidão enorme que irão para o céu, para as moradas eternas, em função do arrependimento e a salvação de Cristo. Já esse terceiro, ele é um tipo que ele é mais abundante. Existe muito mais pessoas que erram, que pecam. Chame lá o pecado do apelido, nome, do que você quiser. Mas ele vai sempre trazer a morte como consequência. Ele vai trazer sempre o preço do pecado, que é a morte eterna. Então, independente se você acredita ou se você é capaz de filosofar acerca do pecado, nada disso resolve. Se você não está disposto a arrepender-se, e aí é uma multidão enorme, imensa, incontável, de pessoas que não querem se arrepender, embora saibam que precisam, embora até reconheçam que são erradas e que são pecadoras, embora saibam que estão tentando se justificar de alguma forma, mas esse grupo é um grupo numeroso demais que não se arrepende. 3 cruzes, com 3 tipos de ser humanos. O primeiro que nunca pecou, não precisava de arrependimento, não estava ali por isso, foi injustiçado. Jamais houve, jamais haverá alguém como esse primeiro. O segundo, grupo de pessoas que erraram feio no alvo, mas que se dispuseram a reconhecer e arrepender-se, a mudar, a fazer mudança e aceitar mudança, de modo a ter da parte de Deus a graça e a salvação. E ainda um terceiro grupo, que é esse o maior de todos, que sabe que está errado, mas não quer mudança, não quer se arrepender, não quer deixar os seus maus caminhos. Que o Senhor Deus nos abençoe para louvor de sua glória.